Classroom. Como é que vocês estão, gente? Então, nós chegamos aqui no quarto bimestre, essa é a primeira aula do quarto bimestre, e o nosso assunto é Simple Future. É o verbo no futuro simples, né? Então, eu sempre falo para vocês que, por exemplo, as regras no inglês são muito mais fáceis do que no português. E aí a gente vai ver aí, por exemplo, a conjugação do verbo no futuro simples, a gente vai usar um único auxiliarzinho aí, junto com o verbo principal dentro da frase. E aí eu vou explicar para vocês aqui, esse verbo auxiliar que a gente utiliza é o verbo auxiliar will, tá? Então, sempre quando vocês forem utilizar, pedindo aí o future simple, por exemplo, aí no número 1, vocês têm que colocar o verbo que está dentro do parêntese no simple future. O que vocês vão fazer? O verbo tá aqui, get, vai colocar aqui, will get. Aqui, be, will be. Muito fácil isso, tá? Se aparecer, por acaso, a forma negativa, como que vai aparecer? Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. É o will para a primeira pessoa, para a segunda pessoa, para a terceira pessoa do singular, para a primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural. O will, esse auxiliar que vai formar o simple future, é sempre o mesmo, tá? Não muda. Só vai mudar esse will aí, que na verdade não muda, é a forma contrata na forma negativa, que é want, tá? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco o quadrinho aí que vai mostrar pra vocês. E aí na forma negativa vai vir o sujeito, aí eu vou colocar o want e o verbo que aparece dentro do parênteses. Na forma negativa, por exemplo, aqui ó, tá indicando aqui, not be. Então eu vou colocar o quê? Want be. Que o want be é a mesma coisa que will not, é a forma contrata. Que a gente sempre vai usar na forma contrata, tá, gente? Want be. Então aqui tá, not agree. Vai colocar want agree. Só isso. Essa é a forma negativa do simple future. A forma interrogativa, como é que vocês vão fazer? Vai vir lá, primeiro que vocês vão colocar no início. Vai vir esse auxiliar formando, é o will, aí vem o sujeito, o verbo principal e o complemento da frase. Por exemplo, aqui no número 3, vocês têm que ordenar as frases escrevendo na forma interrogativa. Então, como é que eu vou escrever aqui? Vai ficar will, tá? Will I explain to you? O ponto de interrogação, porque se é forma interrogativa, não pode esquecer o ponto de interrogação. Vocês viram aí que não é difícil, né? Mas qualquer dúvida, vocês consultem a página 24 da apostila de vocês, que vai aparecer aí como é a forma afirmativa, negativa e interrogativa desse simple future aí. Não tenham dúvida, é muito fácil isso. E aí a gente tem também os I questions, que são os pronomes interrogativos que a gente precisa usar, que vai usar juntamente com esse auxiliar aí, no caso, no simple future. Quais são esses I questions, que são os pronomes interrogativos? A gente já viu em outras ocasiões, mas eu vou relembrar aqui para vocês, tá? Vou mostrar aqui para vocês os pronomes interrogativos, cada um que significa. Aqui no caso eu tenho o what, que eu uso para fazer pergunta me referindo o que ou qual, né? E aí vai vir o pronome interrogativo, o will, o verbo principal e o complemento da frase. Esse aqui, o where. Então, aqui o where é quando eu estou me referindo uma pergunta, me referindo a lugar. Esse aqui é o pronome interrogativo, o when, quando eu estou perguntando quando, período, em que momento, em que tempo aconteceu isso. O why, eu pergunto por quê. O why, por quê? Aí, sempre na resposta eu vou usar because, que também significa porquê. É igual no português, né? Tem porquê junto e porquê separado. Aqui é o why para a pergunta, because é porquê para a resposta. E eu tenho who, que eu uso para fazer pergunta quem. Quem ficaria no seu lugar, né? Então, porque, ó, ficaria por quê? Porque eu tô usando aqui, ó, o will, que é a formação do simple future, tá? Esse é o nosso assunto dessa aula. E aqui também eu vou mostrar pra vocês, aqui ó, a formação com o will, o simple future, aqui é afirmativo, ó, sujeito, vem o auxiliar will, go, e aí eu tenho o complemento da frase.
Essa aqui é a forma negativa, foi o que eu falei pra vocês, ó. Sujeito, o sujeito continua no início da frase. O want, que é o will not, né, a forma contrata. O want, que é a forma negativa desse will aqui, ó. Sujeito, o want, e aí, ó, vem o verbo, tá vendo? Igual tá aqui. Logo depois do want. Go to, o restante da frase. Na forma interrogativa, o will vem pra cá, na frente do sujeito, aí vem o sujeito e o verbo depois do sujeito, com o restante da frase e o ponto de interrogação no final. Vocês não podem esquecer isso. Essa, no caso, é o simple future aqui. Não é difícil de fazer, tá, gente? Esse é o nosso assunto dessa aula de hoje. Então, espero que vocês tenham entendido. A nossa próxima aula, eu continuo explicando aí a vocês, tá? Até lá!